A santa paz do Eterno a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus, para a glória do Eterno. Irmãos, eu não ia fazer esse vídeo. Alguns dias eu tenho visto na internet o vídeo do cara que está dizendo que é o tal do Hashem, o cara Abdul Hashem. Esse Abdul Hashem, ele me deixou preocupado. Me deixou preocupado, eu vou dizer a vocês por quê. Pode ser qualquer um mais um maluco? Pode. Pode ser mais uma invenção? Pode. Só que o maior problema desse homem aí, você vê no olhar dele que ele é como se fosse um defunto. Ele não tem vida no olhar. Ele tem algo muito sinistro no olhar dele. E outra coisa que me preocupou é Abdul Hashem, né? O nome do cara eu não sei nem falar direito. Eu sei que esse cara aí que tá fazendo um monte de sinal. O maior problema de tudo isso que realmente me deixou preocupado é porque ele está fazendo exatamente o que o anticristo se propôs a fazer, que é reunir as três religiões: o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Então, por quê? Cara, quando o cara faz isso, o cristianismo, tranquilo, tudo bem, e judaísmo também, tranquilo, tudo bem. Você pode falar o que você quiser do judaísmo, você pode fazer o que quiser do judaísmo, pode fazer e o cristianismo, que está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas quando ele fala do Islã, na autoridade que ele coloca, dizendo ser, né, o Messias do Islã, quando ele diz que é o Messias do Islã, aí a coisa fica séria. Porque o cara tem grana pra caraca. O cara é inteligente, é esperto. Por que uma pessoa que tem grana, é inteligente, é esperto, vai se meter com o Islã? E sabe que o Islã, os caras são bravos. Você vê aí a história do Islã o tempo todo aí, que os caras não são de brincadeira. O cara mais maluco, mais doido que seja, que eu não acredito que esse cara seja, esse Abdul Hashem, eu não acredito, entendeu? Que ele seja maluco, não. E também não acredito que seja coincidência. Então, as minhas preocupações são essas. O olhar dele é de morte. E ele se meter com o Islã. Ele poderia fazer 1000 sinais para mim que não muda nada. Sinal tá tudo, entendeu? Mas essas duas questões me deixou, sinceramente, uma pulga, um carrapato atrás da orelha. Esse sujeito aí, ele pode ser sim o anticristo. Ele pode ser. Porque, veja bem, ele vem exatamente de lá, do norte, de onde diz que viria, do leste e do oeste. Ele vem de um lugar onde ele sim pode, de uma hora para outra, resolver o problema, tá? Porque ele tem o quê? Dinheiro, poder.
E você vê que seguidores... Cara, se ele tem o Islã do lado dele, ele negocia um acordo para fazer o templo assim, no estalar de dedo. E eu digo a você, pretensão para isso ele tem, condição de fazer isso parece que ele tem também, porque seguidor ele tá assim. E é o que eu volto a repetir aqui. Se ele falou que é o esperado Messias do Islã, se ele teve cacife para se meter com o Islã e se colocar na posição do Messias do Islã, aí, meu irmão, a coisa fica séria. Porque você fazer isso para uma pessoa islamita, se colocar no lugar de Mahdi, no lugar do Messias do Islã, a coisa fica séria, filho. A coisa fica séria. Só que ninguém está falando disso nos vídeos. Todo mundo está mostrando o sinal dele. E outra coisa, o cara totalmente de preto. A legião de preto. O cara, você não vê, ele não usa outra cor, só usa preto. O cara só usa preto, tem uma expressão de morte no olhar, e o cara diz que é o Messias do Islã. Ou seja, o Mahdi do Islã. É o que eu já disse. Quanto ele falar que é o Messias do judeu, do cristão, isso aí não tem problema, porque isso aí pode qualquer um falar que não dá problema. Mas do Islã, não. Do Islã, se você se meter, a coisa fica ruim. E você vê que o cara tá fazendo isso no mundo. Os vídeos dele tá correndo no mundo inteiro. Então, sinceramente, entrou um carrapato aqui atrás da orelha. Não é uma pulga, não. Levantou, sim, um carrapato atrás da orelha. Eu digo a vocês, prepare-se. Prepare-se, 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 porque 2025, meu amigo, eu tenho dito aqui nos vídeos que 2025 não ia ser brisa. Meu irmão, pensa em tsunami. Tá vindo aí. A coisa não tá fácil, não. Então, meu amigo, ao invés de ficar aqui, eu já até parei de falar de Josafá. Ao invés de ficar aqui falando de Josafá, irmãos, techuvá, arrependimento, perdão, misericórdia, se consertar com Deus, fortalecendo o espírito, porque esse ano de 2025 é mais do que tsunami. A coisa tá horrível. A coisa tá horrível e eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, o caldeirão tem que borbulhar para depois apagar o fogo. Então vai dar aquela borbulhada, né? A coisa vai esquentar, depois vai dar aquela arreadazinha, que é o tempinho, né? Primeira coisa vai ferver. Quando a coisa estiver fervendo mesmo, por quê? Cara, a maior guerra que pode ter é religiosa, e é o Islã. Essas guerrinhas que você tem visto aí de Trump, putz, isso aí é palhaçada, isso é babaquice. Mas a maior guerra que pode vir ter no planeta é uma guerra religiosa. Você imagina uma guerra religiosa daquelas pesadas. E esse cara tem tudo para ser o condutor dessa guerra. E ele já falou que ele é o cara de todas as 3 religiões no planeta: Islã, cristianismo e judaísmo. Então, meu amigo, o cara, para botar uma pressão dessa aí, o cara não é brinquedo, não. Nesses dias onde todos, tá? Todos que entendem um pouco da palavra está realmente aguardando esses acontecimentos, porque existem as profecias para que isso aconteça, e o cara assume um papel desse, eu acho que não é coisa de brincadeira, não. Não é brincadeira, eu acho que não é coisa para se brincar, não.
Quanto aos sinais, eu já falei. Pode fazer sinal à vontade, que para mim isso aí não, entendeu? Isso aí não muda nada. Agora, o olho dele, o olhar dele é um olhar de morte. O cara todo preto, as pessoas em volta dele, ninguém tem uma cor de luz, é tudo negro, tudo escuridão. E detalhe, o cara falar sobre religião, uma touca na cabeça o tempo todo, sabe que aí tem coisa errada, né? O homem não deve estar com a cabeça coberta quando vai fazer qualquer adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E sem contar que ele diz ser, né, Cristo, Mahdi, o Messias judaico, e sem contar que ele diz que praticamente é um Deus, né? Que Hashem é traduzido como nome de Deus também. Então, o cara realmente, ele não brincou. Não brincou, e eu acho que esse assunto aí é sério, muito sério. Eu não colocaria isso como mais uma brincadeira, não. Porque, como diz, né, ele ia aparecer como? Onde ele apareceu? Apareceu na internet. Então, eu vou te falar. Eu não deixaria isso passar despercebido, de maneira nenhuma. E eu quero deixar aqui a chamada do vídeo. Será que ele é mesmo o anticristo, o homem da perdição? Então é isso. Falando sério, eu vou dizer a vocês. Eu não vou correr o risco de desacreditar, não. Mas não posso afirmar. Mas também não posso desacreditar. Porque é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque geralmente você mexer com cristianismo, judaísmo, é como eu disse, tá tudo certo. Isso aí é normal, já a história já conta para nós que tá tudo normal. Mas quando você mexe com o Islã, o islamismo, a coisa não é brincadeira, não. Então você vê que ele fez a junção das 3 religiões, como está escrito, né? A unificação. E ele diz que ele é o cara que está acima das 3 religiões, que ele é o cara de todas elas. Então, o cara tem grana, é poderoso, é inteligente. Ele sabe da Bíblia. E não é só a Bíblia que a gente conhece, várias outras Bíblias. E o camarada chegar e meter uma dessa, não é maluco. Não é maluco, não é maluco, não é maluco. Eu não tenho ele como maluco. Não tenho ele como maluco. Então eu acho que é algo perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Eu vou dizer, eu posso estar enganado. Mas um pouco de discernimento que eu tenho me diz que eu não posso arriscar, brincar, que esse cara não seja o iníquo, o filho da perdição. Porque a forma que ele iria aparecer era exatamente essa. Ia convencer a muitos, ia chegar e tal, faria sinais. Já convenceu a muitos. Muitos ele está convencendo no mundo todo e está fazendo sinais. E da onde ele vinha, exatamente de onde ele está vindo, as origens dele é exatamente o que está também na profecia bíblica. Então, irmãos,
eu disse em vários vídeos meus, tá aí ó, no YouTube, para quem quiser ver, que em 2000, eu falei em 2023, 2024, que 2025 a coisa ia estrangular, o funil ia apertar. Eu tô feliz, sinceramente eu tô feliz. Que seja ele. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque eu sei que em breves anos, ou daqui a 7 anos, porque para mim já vai começar, né, a história da grande tribulação, porque vai ferver, vai dar aquela acalmada, os 3 anos e meio, e já vai entrar os final dos 3 anos e meio, esse cara já vai tá aí entrando e fazendo e acontecendo, entendeu? O anticristo tá aí, só falta o profeta, o falso profeta, que eu acho que até o final até o meio do mês, até o dia 20 desse mês agora que vai começar, ele já vai estar sendo escolhido por aí. O cara que foi escolhido agora para o Fórum Mundial é um cara que eu vou te falar um negócio. A reputação do cara é boa. Mas não vou falar desse vídeo agora. Ele entrou no lugar do Klaus Schwab, que era também líder do Fórum Mundial. E agora, esse que entrou agora, o cara, segundo o histórico do cara, o cara é gente boa. O cara é um pitelzinho. Pensa num pitel, é isso aí. Então, a tríade agora está pronta. Então, você tem o cara do Fórum Econômico Mundial, o cara é as tampas. Tem esse cara que aparece aí com essa história, mexendo com Islã, cristianismo e judaísmo, dizendo que é o cara, é o próprio Deus. E a gente tem a escolha do falso profeta até o final do mês, mas até o meio eu acho que até o dia 20 já vai estar decidido. Então a tríade vai estar montada. Aí, meu irmão, agora é só a misericórdia. Só a misericórdia de Deus para todo mundo nesse planeta, porque eu vou te falar. Pensa num funil arrochado. Agora vai arrochar, mas vai arrochar bonito. Espera só o próximo Papa. Porque o cara do Fórum Econômico Mundial já foi escolhido. Esse cidadão apareceu aí com essa história aí. Meu irmão, fechou o pacote. Fórum Mundial, falso profeta, e esse maluco aí, que diz ser o anticristo, porque Cristo ele não é, Mahdi ele não é, e Messias também ele não é. Então, é o próprio anticristo. E que está aí já fazendo, né, a festa. Então vai ficar aí a pergunta. O que vocês acham? É ou não é? E aí? Eu, sei lá, as minhas dúvidas é quase mínima. Eu não vou afirmar, não. Não vou afirmar. Mas, para mim, o cara não tá de brincadeira, não. Não tá, porque as coisas que estão acontecendo dentro desse momento, dentro desse quadro agora, elas corroboram para isso. O cara tá fechando no tempo certo e tudo tá fechando dentro do conforme ali da história, entendeu? Porque, pô, você vê, agora trocou, o cara pediu demissão, né? O Klaus Schwab pediu para sair do Fórum Econômico. Você teve uma conversa do vice-presidente dos Estados Unidos um dia antes do Papa morrer com o Papa. Você tem
após a morte do Papa, o cara já aparece aí fazendo tudo que é troço, falando que é o Papa do mundo, falando que é Cristo, falando que é o Mahdi, falando que é o Messias de judeu, falando um monte de coisa. Conclusão. Não é coincidência, cara. Não tem coincidência, não existe. Não existe coincidência. Esse negócio de... Amigo, na Bíblia não tem coincidência. Por isso que eu falo, as profecias que Jesus fez, as profecias que os profetas fez no Velho Testamento, Daniel, toda essa galera toda, para mim, eu creio em todas elas. Eu não creio em algumas narrativas da Bíblia. Mas, por isso que eu falo, a Bíblia, se alguém falar, Deus inspirou toda a Bíblia. Erro de texto, de interpretação, a forma que está escrito, mas ele, os profetas dele, como Cristo, Machia, e os outros profetas anteriores a Cristo, foram inspirados pelo Espírito Santo? Sim, senhor, 100%. Entendeu? Só que os enrolão, enganador do, sei lá de onde que é, que eu não posso nem dizer que eles são do inferno, nem sei de onde esse povo é, eles vêm, confundem, faz uma guerra e tira as pessoas da história. Então, o cara que está aí, Abdá Hashem é ou não é o anticristo? Tá aí a pergunta, vocês respondam. Para mim, tá? Para mim, é coincidência demais. Muita coincidência, e eu não acredito em coincidência, não. Eu acredito em fatos, em realidade, em coincidência, eu não acredito. Então fica para vocês aí o vídeo, o alerta. Se liga, porque se o cara que eu não posso afirmar, mas é muita coincidência, daqui 7 anos, filhão, pode escrever aí, ó, Cristo, final grande tribulação, final da grande tribulação, Cristo está voltando. Entendeu? Porque, no mínimo, daqui a 4 anos, Cristo volta. Porque, pelo que tá explícito aí, né? É isso. Porque eu não sei se Cristo vem tirar as pessoas, a igreja, no meio da grande tribulação, no começo da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Que os caras vão estar na grande tribulação, seja no começo, ou no meio, ou no final, isso vai estar. Por quê? Porque a igreja, ela tem que ver a palavra de Deus se cumprindo. Não é esse negócio de, não, quando for começar a grande tribulação, a igreja não vai estar mais aqui. Eu não creio nisso. Eu creio que a igreja, ela vai ver se cumprir tudo que está escrito. A grande tribulação, ou o princípio dela, ou o meio dela, ou o final dela. Entendeu? Então é isso. É ou não é? O iníquo, o homem da perdição, o próprio anticristo. Responde aí vocês.